O Pai tem nos preparado, tem preparado essa semana. Deus tem nos cuidado e nós estamos aqui para adorar. Levar você que está em casa a adoração, a levantar as suas vozes onde você estiver, na sua sala, no seu quarto, para levantar as vozes, as suas mãos e adorar o nome do Senhor, adorar aonde você estiver.
Graça e paz a todos, amém, irmãos? Vamos dar início a mais uma palavra. Você que está na sua casa, que você possa fazer o seu culto racional diante de Deus nesta noite, amém, queridos? Eu quero ministrar uma palavra ao meu e ao teu coração nesta noite, que está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu quero ler até o versículo 38 para a gente estar dentro do contexto de que a gente vai repartir com os irmãos nesta noite. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, hoje eu quero falar, dentro desse texto, a necessidade da autonegação, o valor da alma e o perigo de nos envergonharmos de Cristo através desse texto. A necessidade da autonegação, o valor da alma e o perigo de nos envergonharmos da cruz de Cristo. Pensando nesse texto, esse texto ele está apontando para mim, para nós, uma verdade de profunda importância para nós cristãos neste tempo em que nós estamos vivendo. Eu percebo que nesse texto o Senhor Jesus, essa palavra estava endereçada aos seus discípulos segundo a visão opaca ou a noção que eles tinham referente quanto ao reino dos céus. Mas percebo que nesse tempo atual em que nós estamos vivendo, essa palavra também ela cai muito bem para os nossos dias. Quando a gente fala da autonegação, de negar-se a si mesmo, eu percebo que se nós tivermos um interesse e nós precisamos, quanto à salvação, nós precisamos se inclinar para tal palavra. Ele se referia aos seus discípulos, mas para nós, nesta noite que somos teus servos, também requer essa importância a palavra. Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se, toma a sua cruz e siga. É sabido de todos nós que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela falando-se sobre salvação, em Efésios capítulo 2 e 8, a fé, ela, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso quanto à salvação. Então a fé, ela acaba sendo o fio condutor que me leva a aceitar o Evangelho. E essa salvação, ela é gratuita. A graça, ela é divina para nós pecadores. A salvação, ela é feita pela graça. E por isso que não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E também não vem de obras. Porém, todos aqueles que nós cristãos aceitamos e abraçamos essa salvação,
Nós precisamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dar prova da realidade desse Evangelho em nós. Essa fé que nos leva através da cruz de Cristo, nós não podemos imaginar que nós vamos herdar o céu sem tribulação. Nós não conseguiríamos herdar o céu sem dores. Nós não vamos conseguir herdar a vida eterna sem sofrimento. O Senhor Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós estamos atravessando períodos de aflições, de perdas, de queridos irmãos, de amigos. E o que devemos nós fazer é aceitar essa cruz. E quando Jesus ele pega caminho em direção ao Gólgota, Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas para este tempo, eu e você, nós precisamos perceber e tomar a cruz da doutrina bíblica. Nós precisamos voltar à cruz de Cristo e à praticidade do Evangelho. O que nós vemos hoje no mundo atual, nesse sistema que nós estamos vivendo, é uma distorção quanto ao Evangelho. O Evangelho hoje virou de uma certa forma comércio. As pessoas falam: se você vir seguir a Jesus, a sua vida vai prosperar. Sou mais a favor da prosperidade do que, desculpa a expressão, da desgraça. Mas quando a gente olha para o Evangelho não é nada disso. O texto que nós lemos fala de negar-se a si mesmo, e isso é antinatural para a minha vida humana. Então, quando fala de cruz, fala de afirmar uma fé que o mundo despreza, de uma fé que o mundo considera rigorosa demais para este tempo. Precisamos estar dispostos, como cristão, a crucificar a nossa própria carne, modificar o feito do nosso corpo e combater diariamente o inimigo das nossas vidas. E nós precisamos separar-se do mundo, se possível for, perder a vida por amor ao Evangelho. E eu percebo quando no texto as palavras elas são bem duras. Se nós não levarmos a cruz, se nós não negarmos a nós mesmos, nós nunca usaremos a coroa. Não tem como. Isso cabe uma pergunta para mim e para você. O nosso cristianismo, hoje, a nossa fé cristã em Cristo Jesus, tem custado uma vida de sacrifício? Elias, o Senhor Jesus já fez o sacrifício de cara da cruz, e Ele é suficientemente poderoso para tal. Mas quanto à minha vida espiritual cristã, eu e você, nós precisamos nos pegar zelosos quanto à oração. Precisamos nos pegar zelosos quanto ao sacrifício de ter uma vida ética e moral diante do Senhor. Nós precisamos, diante da religião que nós escolhemos servir a Cristo, se isso não me custa sacrifício, ou uma religião que não me custa nada, ela não fará qualquer benefício nesta vida e de uma vida por vir, de uma vida futura. Se nós deixar a vida me levar, a vida leva eu, aonde nós vamos parar? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos corrige através da sua palavra, e isso vai exigir de mim e de você prudência quanto ao Evangelho. O versículo 36, nós vemos o que aproveitaria o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu fico pensando, pessoas se investem em empresas, e isso de fato isso é muito bom. Mas quando eu penso nessa palavra de ganhar o mundo inteiro, e há pessoas que estão assim fazendo, para nós cristãos essas palavras elas devem esforçar-nos a termos um coração inclinados e os nossos ouvidos atentos a essa palavra.
porque há uma sentença. É possível que eu e você nós ganhemos o mundo inteiro, mas como é possível também que nós podemos perder a nossa alma. Então nós devemos estar atentos a essa palavra, precisamos estar atentos nela todo dia, noite e dia. Isso deve ficar guardado em nossa memória, isso deve ficar impregnado na nossa mente, isso jamais deve ser apagado pelo sistema mundano ou pelo próprio diabo, porque ele vai oferecer as maiores coisas para nós. E o texto também, ele vai falar de alma. Cada um de nós possui uma alma, e essa alma vivente vai chegar um momento que nós precisaremos tomar conta dela diante de Deus. Cada um de nós possui uma alma que viverá para sempre, sem se importar se sabemos disso ou não. Quando nós somos conduzidos ao pó, quando chega a notícia, a Covid ceifou mais um, e isso é conduzido ao meu coração. E quando nós somos conduzidos à lembrança da morte, da perda de alguém, isso gera em meu pensamento uma horrível expressão, que quando consideramos com pouca atenção, os homens dão, e eles têm dado, de fato, gastado a sua atenção somente com este mundo. Quando a enfermidade, ela ceifa a vida, cada um de nós, as pessoas podem nos conduzir até o sepulcro, mas depois disso, se nós não estivermos acertados quanto ao Senhor, a palavra do Senhor já está dando uma sentença, ela está já falando no texto. Existe uma expressão na parábola que fala: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e para quem deixará tudo quanto tem possuído. A expressão louco me faz referir como eu estou conduzindo a minha vida. Vidas estão sendo ceifadas, quer seja pela Covid, quer seja por acidentes, e os homens têm amado mais as práticas mundanas do que a Cristo. Então nós devemos dar atenção maior para o chamado. Os homens têm se inclinado e gastado seu tempo só para com o mundo. Cada homem, eu e você, nós pode chegar a perder a alma, isso de muitas maneiras essas diferentes. Um homem, ele pode assassinar a sua alma amando o pecado, aos prazeres do mundo, apegar-se ao mundo, de agir com indiferença. Lucas capítulo 12, versículo 20, na parábola, o Senhor Jesus disse: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado, para quem será? Eu quero começar a repartir com você esse texto. Quanto a você empreender de fato, você pode fazer. Mas irmão, se pegue inclinado para as coisas de Deus. Tenha tempo, reserve tempo para as coisas de Deus. Lembro-me de Marta e Maria. Quem escolheu a melhor parte? Marta tarefada com tantas coisas. Nós corremos o risco de correr para um lado, para o outro, e não nos atentarmos quanto à vida de devocional, quanto à vida de oração, quanto à vida de estar com zelo diante da palavra de Deus. Se nós não nos pegarmos assim, nós pode ganhar muitas coisas e perder quanto ao reino. E a morte, ela não manda um bilhete avisando quando vai vir, quando vai chegar. Somos pegos de surpresas.
Por isso precisamos estar acertados quanto à nossa salvação. Nós não sabemos a nossa senha. Nós somos sujeitos a acidentes, a Covid. Então por isso que eu quero falar para você, o que você tem preparado para quem será? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pode fazer o bem, pode se perder a alma, se envenenando por negligência à graça divina, de recusar o convite da graça. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha a expressão, vinde a mim todos que estáis cansados. Irmãos, a humanidade está cansada, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. As notícias não são boas, os diagnósticos não são bons. Aí há um convite da graça e eu posso perder por envenenar a minha alma, por negligenciar quanto ao convite. Ele está dizendo, vinde a mim. Você que está cansado, está oprimido, venha a Cristo. Ele te convida, porque às vezes nós carregamos um fardo, as notícias, o fulano faleceu, e colocamos no Face que saudade de abraçá-lo. Nós precisamos estar acertados quanto ao convite. Se nós negligenciarmos e agirmos com indiferença quanto ao convite da graça, ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo no seu coração. E se você for bem inteligente, por amor da sua própria alma, abre o teu coração para que Deus venha fazer morada em você. Falando sobre a indiferença em relação à vida, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: muitos são os caminhos que levam ao inferno. Por isso, cuidado quando eu falo de salvação. A palavra diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, apertado é o caminho que leva a vida, e poucos as que se a encontram. Muitos são os caminhos que levam ao inferno. Quando eu falo de zelo, quando eu falo de sacrifício quanto à vida cristã, se eu tenho uma vida desprovida quanto ao zelo cristão, eu acho com indiferença em relação à doutrina bíblica da cruz. Quando eu não me nego, a palavra está falando, entrai pela porta estreita, é estreita. Servir ao Senhor não é fácil. Eu não sirvo a Deus com medo de ir ao inferno. Sirvo a Deus na liberdade da graça, e eu só preciso aceitá-la, porque crer na graça é uma coisa, e viver a graça é totalmente outra. Eu preciso aceitar. E a graça de Deus é para a pessoa, desculpa a expressão, é para o mais desgraçado. E Deus está nos alertando: entra pela porta estreita. Irmão, não é larga a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Quando eu falo de sacrifício quanto ao zelo cristão, é de fato nós nos pegarmos inclinados para a doutrina bíblica, para irmos à cruz, cada um tem a sua. Então, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, muitos têm entrado. A Covid tem ceifado vidas. Você tem a oportunidade de servir a Deus a vida toda.
Aí a Covid te pega, e você se pega. Deus tem misericórdia, sendo que pode fazê-lo antes. E é um convite da parte do Senhor hoje. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas poucos há que se encontram. Por que são poucos? Porque é poucos que ouvem, é poucos que têm inclinação para o convite. Se nós negligenciarmos quanto ao convite da graça, iremos nos perder. O último, o perigo de envergonhar de Cristo. Não se sinta eu e você impedido de servir a Cristo por temer a cruz, porque a cruz, ela parece pesada aos nossos ombros. A cruz parece para nós sufocante, que parece que o Senhor, Ele não está conosco, mas pelo contrário, o Senhor dará graça para mim e para você, e uma graça necessária. Em Filipenses capítulo 4, 13, Jesus diz assim, o apóstolo Paulo falando, aliás: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso embora a Covid. Tudo posso em meio à situação. Sabe quem me fortalece? Quem te fortalece, querido? É Deus, através do seu Espírito Santo, é Jesus. Muitos dos irmãos que foram antes de nós, meu pai e minha mãe, que serviram a Deus, tiveram grandes vitórias, mas tiveram muitas lutas. Muitos que foram antes de nós, tudo parecia que os nossos irmãos, milhares e milhares deles, carregavam antes de nós a sua cruz, e no caminhar da vida cristã eles perceberam que o jugo de Jesus é suave, que o seu fardo é leve. Não chama a Jesus para participar dessa aflição que você está tendo. Ele nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, tende um bom ânimo agora. Sem luta, sem dificuldade, sem fardos, nós não vamos herdar a coroa. Nós não entraremos no reino sem luta, sem dificuldade, sem perda. Vamos avante, com coragem. A cruz é por pouco tempo, mas quanto a vida eterna, ela é para sempre. Então por isso eu quero deixar essa palavra para você. Se pegue zeloso quanto a sua vida de oração, se pegue zeloso quanto o seu devocional, quanto a sua leitura bíblica. Não rejeite o convite da graça. Você pode se perder de várias maneiras. O Senhor Jesus está convidando: vinde a mim. O que adianta você cercar e ganhar tantas coisas? Aí você perde a sua alma. E muitos estão indo, sendo que o convite, ele já está feito. Pelo amor da sua alma. Quando a minha mãe ficou enferma, ela estava na UTI, eu estava fazendo o curso do Interpar, do IBADEC, o curso teológico das Assembleias de Deus, e eu tinha carteirinha e a enfermaria deixou eu peguei para poder entrar para ver minha mãe. E o meu pai sempre me dizia que quando um cristão fica enfermo, Deus ele afofa a cama, ele acalenta a alma. E por um momento eu nunca entendia isso. Quando eu cheguei para ver minha mãe, ela com semblante abatida fisicamente, mas no espiritual, muito convencida de que o Espírito Santo de Deus estava com ela. Quando eu cheguei para ver ela, eu fiz uma pergunta para ela, falei: mãe, a senhora sente Deus? E ela olhou para mim chorando, simples: eu sinto Deus. E o Espírito Santo ministrou no meu coração naquela noite que até no momento de aflição, a luta do crente é diferente. Ela estava acertada com Deus e convencida para onde ela iria. Eu não sei quanto tempo vamos ter para servir a Deus. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, que dia que você vai ouvir ou se você vai dar atenção para ela.
Mas eu quero dizer para você, quanto à vida cristã, ao nós morrermos nesse mundo, sermos conduzidos ao pó, é aí que a nossa vida começa a entrar no gozo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que o morrer em Cristo é lucro, vida estão sendo ceifadas. Por isso, se pegue prestando atenção. Quando nós vamos velar a minha mãe, ela ali na urna, ela ali no caixão, a gente via a expressão do rosto dela de sorriso. Quando a gente fez o culto fúnebre, todos os irmãos da igreja estavam ali, todos mundo viam o semblante do Espírito Santo na vida da tua serva. Por isso eu quero falar para você: tenha cuidado com a sua vida espiritual. E nós olhamos também no texto que nós lemos sobre envergonhar do nome de Cristo. Nós nunca podemos envergonhar do nome do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu estou convencido no meu coração é que eu creio no poder do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: o Evangelho é poder de Deus. Por isso, aonde você for, não tenha vergonha de falar de Cristo. Não tenha vergonha de falar do seu Senhor, porque o texto que nós lemos fala: se nós negarmos Ele nesta geração adúltera e pecadora, e envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir em nuvem de glória de seu Pai com os santos anjos. Você que é cristão, que tem vergonha do Evangelho, que tem vergonha da cruz, cuidado. É possível que você nunca nasceu de novo. Se você tiver vergonha do Evangelho, é possível que você nunca nasceu da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus é tudo quanto um cristão tem. Se você se envergonhar diante da sociedade, desse sistema, a palavra, o texto está dizendo, Ele se envergonhará de você naquele dia, quando Ele vir com o Pai em nuvem de glória. Reflita sobre essa palavra. Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, o meu coração, o coração da igreja, esse irmão que vai ouvir essa palavra, que está ouvindo. Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir e convencer os Teus filhos, Pai, a dar valor na sua alma, a dar valor quanto ao convite da graça divina, a não se envergonhar do Evangelho, Senhor, a negar-se a si mesmo todos os dias, mortificar quanta carne. Deus, que o Teu Espírito Santo aviva esses cristãos, a minha vida, a vida da igreja. Deus, muito obrigado. Agora entra neste lar, nesta casa, e nos faz reverentes quanto ao poder do Evangelho e a Sua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa conduzir da melhor forma essa ministração, e não deixe o diabo pegar essa palavra e distorcê-la, mas que ela possa cair num coração fértil, num coração aberto, e que a Sua graça possa, de fato, alcançar essas vidas. Em nome de Jesus eu quero Te agradecer para a glória do Teu nome. Nos fica na paz, fica na bênção, que você possa ter uma ótima semana, em nome de Jesus. Graça e paz para todos. Amém?